Olá pessoal, então agora a gente vai trazer importantes informações a respeito de outro dos top 5 que cai na prova de PVA. E aqui a Fundação Carlos Chagas vai ser lembrada de novo, porque eles gostam muito do assunto. O assunto é as isenções e as imunidades no nosso IPVA e a vontade que o avaliador tem de confundir uma situação com outra. Então a gente vai ver agora essa diferença bem clara aqui na nossa legislação amapaense. Tá bom? Então vamos lembrar só que a não incidência nada mais é que o não nascimento da ocorrência do fato tirador, seja de forma legal, então a gente chama de não incidência pura e simples, quando a própria lei do Amapá vai lá e dispensa, né, aquela situação da ocorrência da incidência do tributo. Nós temos a não incidência qualificada, que é aquela que trata-se de uma verdadeira imunidade, porque ela está presente na própria Constituição Federal. Então, o fato tirador tinha tudo para nascer, mas não nasce naquela situação, porque a Constituição protege aquele fato tirador da ocorrência, né, da hipótese de incidência. Mesmo a hipótese acontecendo, não nasce o fato tirador, é uma imunidade. E nós temos as isenções, que são as dispensas dadas por lei ao pagamento do tributo. Então, as verdadeiras isenções quanto ao nosso IPVA aqui no Estado vão estar amparadas por lei estadual. E vamos lembrar que vai aparecer algumas condições para que a isenção venha a acontecer. E a gente vai estudar, então, essas condições juntos. Tá legal, pessoal? Então, vamos estudar juntos aqui as não incidências e as isenções. Primeiramente, vamos para a não incidência. Olha lá. O artigo 4º do regulamento do IPVA fala assim, ó, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículos automotores. Né? O artigo 4º vai falar, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículos automotores. Quais são essas situações que a princípio o artigo 4º cita? Então, veja lá, são as verdadeiras imunidades. Porque ele está se referendando às veículos automotores que sejam do patrimônio da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Então vamos lá, né? Temos muitas embarcações ali dentro do território amapaense e a princípio, vamos imaginar, embarcações da Marinha do Brasil, né? Que a princípio são de patrimônio da União. Vão pagar IPVA para o estado do Amapá? Não, por expressa Constituição, presença na Constituição Federal. É uma não incidência prevista na Constituição, é uma imunidade, tá certo? Inclusive autarquias e fundações, é aquela imunidade recíproca extensiva, unicamente quando vinculadas às suas finalidades essenciais. Então, as embarcações, as aeronaves, né, os veículos rodoviários que sejam utilizados na finalidade essencial desses entes também vão estar amparados por imunidade. Partidos políticos, aí eu estou falando de outra hipótese de imunidade. A imunidade das pessoas jurídicas de direito privado. Não é só os partidos políticos, mas as fundações educacionais, assistenciais sem finalidade educativa, né? Também estariam dentro dessa situação. Então ele fala partidos políticos, instituições de educação e assistência social. E aí ele ainda dá as condições para que a imunidade aconteça. Então os veículos automotores do patrimônio da instituição de educação e assistência social vai estar imune desde que a instituição não distribua qualquer parcela do seu patrimônio e de suas rendas a título de lucro ou participação do seu resultado, nem restringam a prestação de serviços a associados e contribuintes. Então, o fato de elas não poderem distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou renda, né, e nem restringir a prestação de serviços a associados e contribuintes, estamos diante de uma instituição de educação e assistência social. Apliquem integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, ou seja, não podem aplicar fora do país, ou seja, tem que aplicar dentro do país recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, mantém a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Então tem que ter a mantença, né? Ou a manutenção dos livros fiscais e contábeis em dia. Então a gente fala que as pessoas que são imunes hoje têm que cumprir muitas obrigações acessórias, às vezes até mais obrigações acessórias do que as empresas que estão em regime de apuração normal do tributo. Então guarda essas situações que estão previstas lá no CTN também. A gente relembra o Código Tributário Nacional no seu artigo 14 e artigo 9º, que fala a respeito das imunidades das instituições educacionais e assistenciais sem finalidade de lucro. Também entram na imunidade, veja lá,
também não incide o imposto se for o veículo automotor do patrimônio da igreja, das instituições religiosas de qualquer culto. Então, também se trata da imunidade religiosa. Tudo isso previsto no artigo 150, inciso 6. A linha A, imunidade recíproca. A linha B, imunidade religiosa. A linha C, imunidade das pessoas jurídicas de direito privado. Tudo bem? Tem mais pessoas jurídicas de direito privado que não foram lembradas aqui, tipo Sindicato Trabalhador, fundações partidárias. Essas eu também considero que, mesmo não presentes na lei estadual ou no regulamento do IPVA aqui do Estado, elas também são amparadas por imunidade, porque a Constituição assim prevê. Tudo bem? Então tomem cuidado com o Sindicato de Trabalhadores, porque a Constituição prevê que eles também estariam imunes ao IPVA amapaense. Tá bom? O que mais? Aí tem umas não incidências, professor, que é uma não incidência que está prevista na lei estadual. Então, ó, propriedade de reboque e semi-reboque. Então a gente viu, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, que reboque e semi-reboque tem que ter inscrição, né, cadastral e tem que ter registro no domicílio, no local onde está o domicílio do proprietário. Mas eles não vão ter incidência do tributo. Então eles têm registro, tem até a plaquinha lá no Detran, mas não tem incidência do nosso IPVA. E quem é que a princípio ampara com essa não incidência? O próprio Estado. O Estado diz que não incide IPVA sobre reboque e semi-reboque. Tudo bem? Guarda essa informação, acho interessante. Aí ele fala ainda para nós: a não incidência é prevista no inciso número 1, a não incidência de todas as instituições lá, A, União, Estado Federal, municípios, autarquias, fundações, 1C, partidos políticos, 1D, instituições educacionais e assistenciais, 1F, instituições religiosas de qualquer culto. Essa não incidência restringe-se aos veículos quando relacionados às finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Então, na idade, se o veículo é do templo e é utilizado para alguma coisa relacionada à atividade do templo, beleza, está amparado pela não incidência. Se ele for do templo, está sendo utilizado para outra coisa, tipo venda de cachorro-quente, não tem nada a ver com a finalidade do templo, então estaria amparado, não estaria amparado pela não incidência, seria incidência do tributo. Tudo bem? Agora tem um parágrafo aqui no artigo 4º que eles falam assim, ó, não se exigirá o imposto sobre o veículo. Como está no artigo 4º, são outras hipóteses que a gente vai ter que considerar como não incide. Mas, incrivelmente, ele não coloca isso tudo no artigo 4º no começo, né? Então ele fala assim, ó, imposto não incide sobre a propriedade de veículos automotores. Parágrafo 2º, não se exigirá o imposto. Então há uma outra forma de falar da não incidência, né? Não se exigir o imposto. E aí ele vai falar de 3 situações importantes aqui, né? Até coloquei tudo em vermelho aí para você, ó. Quando é que o imposto também não incide aqui no Estado? Quando ele tiver mais de 10 anos, contados do ano seguinte à data da sua fabricação. Então não importa o mês que ele for fabricado, em si um ano. Então se ele for, por exemplo, fabricado no ano X0, em janeiro ou dezembro, não importa. Eu vou pegar o ano seguinte à sua fabricação, X1, e vou somar mais 10 anos. Então vai ter igual ao X11. Né? Então é do X1 mais 10 anos, vira X11. Você entendeu? Então, na idade é o seguinte, se ele for fabricado em janeiro, X0 não importa, em dezembro, X0 não importa, eu pego o ano seguinte, aí começa a contar os 10 anos. Então, a não incidência prevista na lei do Amapá é justamente para veículos que têm 10 anos a partir do ano seguinte ao da sua fabricação. Você entendeu? Então, guarda isso, é uma situação diferente da maioria dos estados, uma situação única aqui para o estado do Amapá. Ou, outra circunstância, salve, salve, Olga, seja bem-vinda, beleza? Outra circunstância seria a seguinte, ó, que tenha sido transferido de outra unidade federada para o estado do Amapá e o imposto do IPVA tiver sido integralmente recolhido nessa unidade federada, no exercício da transferência. Então, o que acontece aqui? Ele fala o seguinte, lembra que a gente falou em aula passada, a primeira aula do IPVA, que a gente falou assim, que o IPVA segue o veículo? Então, se ele tiver vindo de outro estado e todo o tributo IPVA já está pago para outro estado, não há o que se falar de novo IPVA para o nosso estado, porque o IPVA pago segue o veículo.
Então a gente diz que não vai incidir novo imposto aqui. Por isso ele fala, está dispensado esse pagamento ou não se exigirá o IPVA novamente. No caso de haver transferência e já ter sido pago para o outro estado. Houve a transferência, né? E já foi pago para o outro estado. Ou, essa terceira situação também cai bastante em prova. Quando ocorrer a perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro. Não cabendo, entretanto, restituição se a perda se der após o recolhimento do imposto. Então, calma. Se ocorrer a PT, né? Perda total. Por furto, roubo, sinistro, o Estado quer, a princípio, dispensar você de pagar o tributo. Mas se você já recolheu ele todo, não vai haver restituição. No caso da recuperação do veículo, objeto do furto ou roubo, a não incidência então ficará restrita ao período em que o veículo não esteve na posse direta do seu proprietário. Então vamos imaginar que você tem um determinado veículo automotor que foi roubado em fevereiro de X0. E aí, em outubro de X0, ele foi te devolvido. Então você fica dispensado do pagamento do tributo durante o período que você não tinha a posse direta do seu veículo automotor. Então, durante o período que você não tem a posse direta, então de fevereiro até outubro, você, a princípio, está dispensado. Novembro e dezembro, janeiro e uma parte de fevereiro, você deve tributo, porque ali você teve a posse. Então, 4 meses você deve, né? E os outros 8 meses você está dispensado. Seria esse o cálculo a ser feito. Veja, mas se você já pagou o tributo maior, diz aqui a nossa legislação que o Estado não vai te restituir. Tudo bem? Então não vai haver a restituição se já houve o pagamento maior. Beleza? Entendi. Por isso que ele fala isso, né? Não cabendo restituição se a perda se der após o recolhimento do imposto. No caso de recuperação do veículo, objeto de furto ou roubo, a não incidência ficará restrita ao período em que o veículo não esteve na sua posse direta. E aí pode cair questão de prova, né, professor? Sim, pode cair questão de prova, até para você calcular o valor do período. Então vamos melhorar aqui a nossa informação. Olha só. Então eu estou falando que ele foi roubado em fevereiro. Não importa se foi dia 1º, dia 28 ou 29, se o ano for bissexto, e devolvido em outubro. Então, durante esse período, nós dizemos que há dispensa. Só que outubro deve tributo, porque uma parte de outubro você ainda tem a posse. E fevereiro deve tributo, porque uma parte de fevereiro você tem a posse. Tá certo? Então, na verdade, você tem a dispensa em janeiro, tem a dispensa em janeiro e tem a dispensa somente em outubro, novembro e dezembro. A dispensa é só 3 meses, perdão. Né? Só janeiro está dispensado, novembro e dezembro também está dispensado. Os outros meses, então, 3 meses dispensados, né? E 9 meses devidos. Não, perdão. Aqui você teve, né? Perdão, é o contrário, né? Tem que falar assim, ó. Ih, caramba. O pensamento é assim. Quando fevereiro você deve, outubro você deve. Então, janeiro e fevereiro você deve, são 2 meses. Outubro, novembro e dezembro você deve também, porque são 3 meses. Então, na verdade, você deve 5 meses e 7 meses você vai ter a dispensa. Esses 7 meses são março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. São os 7 meses. Porque outubro, uma parte do mês você já tem a posse de novo direta. Então você deve. Novembro você deve, dezembro você deve. Então os 7 meses de dispensa seriam esses aqui. Tudo bem? Então, houve o roubo em fevereiro. Fevereiro é devido. Houve a devolução em outubro. Outubro é devido. Porque uma parte de outubro você detém a posse. O restante do período, aí sim há a dispensa. Tá certo o esqueminha aí? Vocês entenderam agora como é que funciona a situação? Para a gente poder levar para a prova. Tá legal? Então, tem que saber isso aqui direitinho, porque às vezes o avaliador vai lá e coloca uma situação prática e ele pergunta quanto de imposto é devido. Ele fala, por exemplo, sabendo que PVA do veículo automotor é R$ 1.200, quanto do imposto está dispensado pelo contribuinte, já que ele não pagou nada até agora? Aí você vai falar, então, ele está dispensado de 7/12 do ano. 7 meses que ele está dispensado. Então, 1.200 dividido por 12 dá 100. 100 vezes 7, então, R$700 ele estaria dispensado. E os outros 500? É devido. Tudo bem? Vocês entenderam como é que funciona? Ah, professor, não é mole não, hein? Tem umas coisas interessantes aqui para a gente poder entender. Vamos lá, continuando aqui. Aí ele fala o seguinte, ó. Bom, agora sim,
nós vamos para um tema que é extremamente relevante para a prova dos senhores, que seria o top lá dos 5, né? As hipóteses de isenção do nosso imposto aqui no Estado. Lembrando que nas isenções você tem dispensas e eu preciso saber qual que é o veículo que está dispensado, né? Dispensa legal do pagamento do tributo e qual é a condição para que ele esteja dispensado. Então você tem a dispensa legal e qual que é a condição para que a dispensa aconteça. Vamos ver então? Vai lá? É isento do imposto à propriedade de veículos de turistas estrangeiros, portadores de certificados internacionais de circulação, pelo prazo estabelecido nestes certificados, nunca superior a 1 ano, relativamente aos veículos de sua propriedade ou posse, não registrados no Estado. Então vamos ver as condições. Ó. Primeira condição, vou marcar aqui com laranja. Certificados internacionais de circulação. Isso só vem com os veículos estrangeiros. Pelo prazo que está no certificado, que o prazo nunca é superior a 1 ano. Então a isenção no máximo para o veículo de um portador estrangeiro é uma isenção de 1 ano. O veículo pode ser da propriedade do estrangeiro ou da posse do estrangeiro. Então o pessoal lá do Suriname, lá da Guiana Francesa, fronteira lá com o Amapá, o pessoal a princípio adentra o território do Amapá, fica lá no máximo por 1 ano, então fica lá sem precisar ter registro no Estado e sem precisar pagar IPVA. Agora, se ficar mais do que 1 ano, que ele tem o certificado internacional de circulação, aí ele vai ter que pagar o imposto. Você entendeu? Então ele tem que pagar o tributo ali naquela determinada situação. Sai da condição de isento. Outro veículo. Veículo agora de representação consular, agente consular, funcionário de carreira do serviço consular. Então veja, aqui todo o assunto é consulados e os agentes que trabalham ali. Agora qual que é a condição? Só vai estar isento esse veículo do consulado, da embaixada, desde que o país de origem também adote medida recíproca. Então desde que haja o que nós chamamos de uma reciprocidade de tratamento. Ou seja, se o Brasil vai isentar do IPVA aqui no território do Amapá, é porque aquele país isenta do imposto sobre a propriedade de veículo automotor no território dele. Então é tanto para um lado quanto para o outro, essa situação. Tudo bem? Vamos lá, outra isenção. São isentas as máquinas agrícolas, as máquinas de terraplanagem, os tratores, as máquinas que a princípio preparam a terra para o plantio. Mas olha a condição para estar isenta. Desde que tais máquinas não circulem em vias públicas. Aí você fala assim, não, professor, isso aqui, né? Desde que tais máquinas não circulem em vias públicas. Aí você fala assim, professor, isso aqui não é possível, porque a princípio você não vai ter alguma coisa nesse sentido. Pois é, mas já caiu na prova da FCC, inclusive, tratores que fazem corrida na lama. Então o trator ele não só trafega em via pública, como ele vai até um local de corrida e a princípio ele é utilizado para uma finalidade totalmente diferente do que seria uma máquina agrícola de terraplanagem. Esse trator está isento? Não está isento, né, professor? Ele foge do conceito da isenção ali previsto. Tá certo? Então, guarda essa informação. Veículo utilizado como automóvel na prestação de serviço de transporte de passageiros. Veículo na categoria de táxi. Então vamos lá, veículo agora utilizado como automóvel na prestação de serviço de transporte de passageiros, né? Veículo usado no transporte de passageiros. Qual que é a condição? Então a primeira condição é limitado a 1 veículo por proprietário ou por arrendatário, em se tratando de arrendamento mercantil. Ou seja, até dentro do arrendamento mercantil, mesmo que o veículo não seja do próprio taxista, que o veículo seja, a princípio, arrendado de um arrendador que é dono do veículo, ainda assim vai estar amparado, né, no caso do veículo táxi, vai estar amparado pela isenção. Então, está aqui a condição para estar isento, né? Limitado a isenção a 1 veículo, no caso do taxista, né, por proprietário ou por arrendatário. Então guarda essa informação aqui também. Outra situação onde a gente tem também a nossa isenção. Veículos com potência de até 50 cilindradas. Então,
O que é um veículo com potência de 50 cilindradas, professor? São veículos, a princípio, que a capacidade deles de potência é bem baixa, né? A mobilete, uma bicicleta elétrica, né? Aqueles carrinhos que, a princípio, o pessoal sobe em cima lá dentro do shopping, né? Que aquilo ali tem potência abaixo de 50 cilindradas. Esses veículos todos estão isentos, né? Então, se tiver algum veículo náutico também que esteja abaixo, você vê que ele não fala qual que é o tipo do veículo. Então, bastou ser abaixo de 50 cilindradas, quanto à potência do motor, nós vamos entender que ele está amparado pela isenção. Veículos novos, agora, de fabricação nacional ou nacionalizados. Quando de propriedade de pessoas portadoras de deficiência física. Então, veja, quais são as condições aqui. É novo, a fabricação é nacional ou pode ter sido importado e depois nacionalizado, porque o nacionalizado é aquele veículo que é importado a título definitivo. Então, veículo novo, nacional ou nacionalizado, de propriedade de pessoas portadoras de deficiência física e mais, visual, mental severa ou profunda ou até mesmo autista, bem como veículos usados, não mais os novos, adquiridos diretamente ou por intermédio de seu representante legal. Então, aqui nós vemos nitidamente que os veículos do deficiente físico também, né? E as deficiências vão ser todas tratadas aqui no regulamento, mas o importante é a gente saber que o veículo usado ou novo, né? Que a princípio é utilizado pelo deficiente e normalmente ele já é adaptado à deficiência do deficiente, então na idade o Detran já recebe esse pedido de adaptação do veículo automotor, esse tipo de veículo está amparado pela nossa situação de isenção aqui no estado. Então, por enquanto, nós vimos aqui alguns veículos que estão isentos. São dos turistas estrangeiros, são das representações consulares, são das máquinas agrícolas que não circulam em vias públicas, são os táxis, são os com menor potência de 50 cilindradas e também são os veículos novos de fabricação nacional, nacionalizada de propriedade de deficientes físicos. 6 isenções. Vamos para outras? É isenta também do imposto à propriedade de veículos de pessoas jurídicas de direito privado, instituídas e mantidas pelo poder público federal, estadual ou municipal. Veja que a isenção aqui atinge a sociedade de economia mista e as empresas públicas, que apesar desse nome, são pessoas jurídicas de direito privado, que são instituídas e mantidas pelo poder público. Então, sociedade de economia mista, empresa pública, entram aqui dentro do rol das pessoas isentas. Tá certo? Bom, veículo de transporte coletivo, urbano ou metropolitano. Então, aquele transporte na cidade, né, de Macapá, com linha regular e permanente, concedida através de contrato de concessão de serviço público. Veja, linha regular, linha permanente, concedida através de contrato de concessão do serviço público. Então, na idade, aí está a condição. Se tem uma linha regular, tem uma linha permanente, foi através de concessão, que é um ato contratual da prefeitura local com aquela empresa de transporte, ela vai estar amparada pelo que nós chamamos aí uma situação de estaremos aí diante de uma situação isentiva. Tudo bem? Professor, e o carro de combate a incêndio, né? O carro de bombeiro? Será que ele incide o imposto aqui no nosso estado? Veja, todas as situações que a gente fala que isenta, incidem. Só que está amparado por isenção, ou seja, tem uma dispensa do pagamento. Então o carro de bombeiro incide. Se a pergunta for incide imposto, incide. Mas está isento e tem condição para isso. Veja o inciso 10. Veículos usados como ambulância. Então, veículos quando usados como ambulância ou no combate a incêndio. Então ele fala, ó, desde que não haja cobrança pelo serviço prestado. Desde que não haja cobrança pelo serviço prestado. Então, se a ambulância ela é particular e você paga para poder tê-la, né, o combate a incêndio é particular e você paga para poder ter o carro de combate a incêndio, aí você não está amparado pela isenção. Mas se você não paga por esse serviço, aí estamos na condição
que ampara pela isenção. Você entendeu? Veículo tipo motocicleta usado agora no transporte de passageiros na condição de aluguel. É o famoso mototáxi. Aí as condições: potência entre 125 e 250 cilindradas, licenciadas devidamente pelo poder municipal. Então, na idade, você tem os mototáxis como aqueles que são de potência de 125 a 250 cilindradas e também são, a princípio, licenciados pela prefeitura local. Então, o mototáxi também está amparado pela isenção do nosso tributo, né? Então, é uma importante informação aqui para a gente poder levar para a prova. Tá bom, pessoal? Entendi, Tudão. Então, aqui tem até pedido aí rolando para o TCE. Depois eu vou ver se é esse que tem nesse TCE aí, que a gente possa ver se a gente consegue ajudar, viu, Tassiana? Vamos lá? Continuando? Então, vamos lá. Outra hipótese de isenção na telinha. As embarcações. Lembra que as embarcações têm incidência do nosso IPVA aqui no estado, né? Embarcações pertencentes ao pequeno produtor agrícola. Opa, então o produtor agrícola também é aquele que é pescador, né, professor? Exatamente. Aí vem uma situação muito interessante. O pescador, aonde ele se classifica? Ele é extrator? Não, extrator normalmente a gente fala do garimpeiro, que extrai minério da terra. O pescador, para nós, ele é um produtor rural, porque ele tira da natureza o seu sustento. Então, na idade, veja lá, embarcações pertencentes a um pequeno produtor agrícola, quando destinados ao escoamento da produção e aos pescadores profissionais, pessoa física, utilizadas na atividade artesanal ou de subsistência, comprovada por entidade representativa de classe, limitada a um veículo por beneficiário, bem como a pequena embarcação utilizada no transporte de passageiros, bem como a pequena embarcação quando utilizada no transporte de passageiros. Interessante aqui, né? Vamos levar essa informação aqui toda para nós, né? Então, bem como a pequena embarcação utilizada no transporte de passageiros. Entrou aqui, né? Várias condições. Então, embarcação para escoamento de produção, embarcação para pescador profissional, pessoa física, quanto à sua atividade artesanal de subsistência, ou seja, a pesca para si próprio, né? Então, eles têm ali uma entidade representativa da classe, normalmente um sindicato ali dos pescadores locais. A limitação é só uma embarcação por beneficiário, ou seja, o João, a princípio o pescador tem 3 embarcações, uma vai poder estar isenta, as outras não. Bem como uma pequena embarcação, as canoas, por exemplo, que são usadas para transporte de passageiros. Mas é claro, canoa com motor. O problema aqui é o motor, né, que faz com que o veículo, a princípio, tenha, né, que pagar o IPVA aqui para o Estado. Tudo bem? Então, guarda essas informações. E agora ele vai falar a respeito das situações relacionadas ao deficiente mental. Porque o deficiente tem várias condições para poder ser amparado pela isenção. Então ele vai citar várias condições aqui na nossa legislação. Veja lá. A isenção de que trata o inciso número 6 desse artigo do deficiente poderá ser reconhecida pela autoridade fazendária mediante um requerimento do interessado. Então, um pedido de isenção é através de um requerimento. Na época do licenciamento anual do veículo, instruído com os seguintes documentos. Então, esses detalhes que eu falo que o regulamento tem a mais do que, por exemplo, o Código Tributário Estadual, que foi pergunta aí, que a princípio nos fizeram na aula passada. Então, esse detalhinho de que tem que ter lá no requerimento, eu não acho tão importante. Vou citar aqui, porque a aula vai ser uma aulinha completa, mas eu não vou ficar aqui preso a esses detalhes para poder, a princípio, levar em consideração e levarmos aí para a nossa prova, tá bom, pessoal? Então, guarda essa informação aí. A condição de pessoa com deficiência mental severa ou profunda será atestada mediante um laudo de perícia médica fornecido por um médico credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito ou laudo de avaliação emitido em conjunto por médico e psicólogo por prestador de serviço público de saúde, serviço privado de saúde contratado ou conveniado que integre o SUS, Sistema Único de Saúde, onde estiver domiciliado o interessado. Então, veja, eu tenho que ter um laudo de perícia médica, não é qualquer documento que é utilizado para comprovar que aquela determinada pessoa tem ali, né, a deficiência. Quer dizer, tem coisas oficiais que vão, a princípio, comprovar a deficiência para o Estado, né?
Inclusive, laudos dados por peritos, né, como ele fala aqui. É isento também o serviço público de saúde contratado ou conveniado que integre o Sistema Único de Saúde, o SUS, onde tiver domicílio interessado, e que ateste sua completa incapacidade para dirigir veículos convencionais e sua aptidão para fazê-los naquele especialmente adaptados, no caso de um condutor, de um portador de deficiência física. Especifique o tipo de deficiência, especifique o tipo de veículo que o deficiente possa conduzir quando for o caso. A isenção estende-se também a veículos usados, desde que o valor venal não seja superior ao estabelecido na legislação estadual para o gozo da isenção do ICMS. Então, ele vai ter isenção do ICMS, se for um veículo até um determinado valor, e essa isenção vai se estender ao IPVA se for dentro daquele valor. Então, vamos imaginar que o Estado fosse lá e falasse, ó, veículo até 70 mil, deficiente físico, pode comprar com isenção do ICMS. Então, está isento do ICMS porque está dentro daquele valor, o veículo usado, vai estar isento do IPVA também. Tá certo? Caso a pessoa portadora de deficiência ou o autista beneficiário da isenção não seja o condutor do veículo por qualquer motivo, o veículo deverá ser dirigido por condutor autorizado pela requerente. Caso então o portador de deficiência ou autista, né, não seja o condutor por qualquer motivo, o veículo deverá ser dirigido por condutor autorizado pelo requerente. Ou seja, não significa que a pessoa do deficiente tenha que ser a pessoa que dirige o veículo. Ele pode ter alguém que o represente. Imagina, a pessoa tem cegueira, não vai poder dirigir. Mas ele pode ter alguém que ele autoriza como condutor autorizado para poder ser amparado pela isenção. Então não precisa ele mesmo ser sempre o condutor. E a própria lei estadual já prevê isso. Tá certo? Caso a pessoa portadora da deficiência visual. Desculpa, pessoal, mas às vezes você fala assim, nossa, quanta bobeira, né, esse regulamento tem a respeito do deficiente físico. Galera, uma das coisas mais importantes do nosso trabalho é quando a gente tem o atendimento dessas pessoas que são contribuintes do IPVA lá no posto fiscal. Às vezes muda alguma coisa aqui nos pedidos deles e normalmente isso é no final do ano. Aí enche de deficiente físico lá na repartição fiscal. E um colega como eu ou você vai ter que tratar a respeito dos assuntos relacionados a esse pessoal. Então, essas coisas que hoje parecem bobeira, naquela hora vai ser a coisa mais importante do mundo, você saber como tratar bem esse pessoal, que normalmente, né, não está devendo necessariamente tributo para o Estado. Mas no caso de serem deficientes físicos, vão lá pleitear as suas isenções. E o pior, né? Às vezes, por não poderem trabalhar, não tem condição de pagar IPVA. Mas, de alguma forma, eles vão lá pedir a isenção e a gente vai verificar caso a caso se eles estão dentro da situação isentiva. Então, eu já vi várias situações, né? Referente a essa situação aí para a gente poder levar para a prova, né? Só uma segunda situação aqui, o Pedro está perguntando, vai ter de Minas? Minas, meu querido, sempre, né? Minas Gerais, nós estamos firmes no propósito aí de ajudar o pessoal aí com o nosso ICMS Minas Gerais também, tá bom? Continuando, caso a pessoa portadora de deficiência visual, mental severa ou profunda ou autista, beneficiário da isenção, não seja o condutor do veículo, poderá indicar diretamente através de seu representante legal, então ela pode ter o que nós chamamos de um representante legal, até 3 condutores autorizados, sendo permitida a substituição destes, desde que o beneficiário da isenção, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, informe este fato ao secretário de Estado da Fazenda, apresentando na oportunidade um novo requerimento com a indicação de outro condutor autorizado, em substituição àquele, conforme identificação constante em anexo. Então, na idade, nós temos a possibilidade de indicar quantos condutores? Até 3 condutores para o veículo automotor. Então, a pessoa lá tem a família que vai poder guiar o veículo automotor que está amparado por isenção, então ela indica os 3 lá da família para poder, né? É que nem criança indo para a escola, né? Você tem que dar a permissão para que alguém possa retirar a criança. A mesma coisa, né? Aqui eu tenho que ter a permissão aqui, que é o pedir para o Estado para poder conduzir o veículo isento. O veículo para pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autista, beneficiário da isenção, que seja dirigido por condutor autorizado, não necessita de adaptações especiais. Então, na idade, o que é dirigido por condutor autorizado, não necessita de adaptações especiais.
Mas nem sempre é assim, né? Quer dizer, quando é o veículo que é conduzido por uma pessoa que tem a deficiência, aí ele é adaptado. Então a pessoa, por exemplo, não tem as pernas e todo o controle é manual, né? Que nem carro de Fórmula 1. Então isso é um veículo adaptado, né? Agora, quando é uma pessoa que é um condutor autorizado que não tem necessidades especiais, então é um veículo comum, como qualquer outro, mas também vai poder ser amparado pela isenção, tá bom? A comprovação da condição de deficiente será suprida pelo laudo apresentado à Secretaria da Receita Federal do Brasil para que houvesse a concessão de isenção do IPI, outra isenção, quer dizer, o camarada pediu isenção do IPI lá na Receita Federal, já apresentou lá um laudo. Aí nós aproveitamos esse laudo aqui no estado do Amapá e, a princípio, damos também a isenção do IPVA e do ICMS. Então, uma coisa acaba andando junto, né? Para ele não ter que ficar criando vários laudos para vários entes políticos, né? O reconhecimento da não incidência, prevista no artigo 4º, incisos 1, C, D e F, bem como da isenção prevista no artigo 5º, será efetuado mediante um requerimento dirigido pelo interessado à Secretaria de Estado da Fazenda. Então está falando das isenções do partido político, das instituições educacionais e assistenciais, está falando das... Perdão, isenções não. Das não incidências do partido político, não incidência das instituições educacionais e assistenciais sem fins lucrativos, não incidência dos templos e também está falando aqui das isenções do artigo 5º. Então você faz um requerimento administrativo para poder ser amparado pelo benefício de estar sob isenção ou sob não incidência. Fica a Secretaria de Estado da Fazenda autorizada nos termos da lei a estabelecer outros graus de deficiência. Então pode a Secretaria estabelecer graus, até para poder, a princípio, tratar a respeito da isenção. Graus de deficiência. Você vê que são vários detalhes para o deficiente, né? Na hipótese de reconhecimento do benefício previsto neste artigo, quando se tratar de pessoa portadora de autismo, então é um outro grupo aqui também dos beneficiados, esta condição será atestada mediante a apresentação da carteira da pessoa com TEA, ou laudo de perícia médica fornecido por médico credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, aqui do Amapá, ou ainda por laudo de avaliação emitido por profissional especializado em pediatria, neurologia, neuropediatria ou psiquiatria. Então, o autismo também tem as suas documentações. Para efeitos desse decreto, vamos considerar pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Deficiência visual é aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200 na tabela de Snellen, no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20 graus, ou ocorrência simultânea de ambas as situações. Deficiente mental severo ou profundo é aquele que apresenta um funcionamento intelectual significativamente menor à média, com manifestação anterior aos 18 anos e limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas. Professor, eu preciso saber esses detalhes? É incrível, mas se você tivesse que fazer uma prova de imposto de renda a respeito de dispensa do pagamento do tributo, isso aí já apareceu em prova. Mas no caso aqui para nós, isso aqui é lei federal que a princípio foi trazido aqui para o regulamento do IPVA para poder definir quem está isento do IPI. E aí o ICMS às vezes se aproveita dessa informação para dizer quem está isento do ICMS. E IPVA só pegou as coisas da lei federal e trouxe aqui para o regulamento para trazer quem está isento do IPVA. Tudo bem? São os mesmos critérios, vamos dizer assim. Ó. Aquele que tem transtorno do espectro autista é aquela pessoa portadora da síndrome clínica caracterizada na forma das seguintes alíneas, A ou B. Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal ou não verbal, usada para interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados,
ou por comportamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados, interesses restritos e fixos. Então entra aqui toda uma característica do transtorno de espectro autista. A pessoa com transtorno de espectro autista é considerada uma pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. O beneficiário, então, da isenção deverá recolher o imposto com atualização monetária e acréscimos legais, a contar da data da concessão da isenção, nos termos da legislação vigente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, na hipótese de transmitir o veículo a qualquer título dentro do prazo de 2 anos, a contar da data da concessão do benefício, a pessoa que não faça jus ao mesmo tratamento fiscal. Então, se o deficiente vender o veículo em 2 anos para outro que não é deficiente, ele vai ter que pagar, né, o imposto que não foi cobrado, inclusive com acréscimos legais, multa e juros. Correção monetária também. Então, na verdade, aqui é uma situação interessante, né? Quer dizer, o camarada tem que ficar pelo menos com 2 anos aquele veículo. Também vai ficar, né, vai perder a isenção se ele fizer a modificação nas características do veículo para lhe tirar o caráter de especialmente adaptado. Então, se ele fizer essas modificações, perde a isenção. Também vai ser amparado pela isenção e vai perder a isenção se for emprego no veículo em finalidade que não justificou sua isenção. Então, ao invés de, por exemplo, estar sendo usado pelo deficiente, está vendendo cachorro-quente na esquina. Então, perdeu a finalidade. Vai passar a dever o tributo. Não se aplica o disposto no inciso 1 deste parágrafo nas hipóteses de... Então, não se aplica o inciso 1 desse parágrafo. Estou falando aqui, ó. Não se aplica o inciso 1 deste parágrafo. Parágrafo único. Né? Nas hipóteses de transmissão para a seguradora nos casos de roubo, furto ou perda total do veículo. Transmissão do veículo em virtude de falecimento do beneficiário. Alienação fiduciária em garantia. Porque o artigo 5º ele fala todo a respeito, né, relacionado aí a quem a princípio é amparado por algum tipo de situação, né, relacionada ao deficiente físico, o 5º A. Aí ele fala, não se aplica o disposto no inciso 1 deste parágrafo nas hipóteses de transmissão para a seguradora nos casos de roubo, furto ou perda total do veículo. Transmissão do veículo em virtude de falecimento do beneficiário. Alienação fiduciária em garantia. Então, nessas 3 situações, ele, a princípio, diz que não se aplica o que está previsto aqui no inciso 1 desse parágrafo. Não ficou boa essa... Às vezes a gente se depara com isso, né? Alguns textos aqui da lei não estão bons, assim, de você, a princípio, ter um entendimento, né? Eu vou dar uma analisada nisso aqui, né? E depois eu vou falar isso aqui com vocês com mais atenção, para ver aonde que entra aqui as exceções para transmissão de veículo por morte, né? Falecimento do beneficiário, alienação fiduciária em garantia, né? Que é outro contrato que a princípio você está, e transmissão para a seguradora nos casos de roubo, furto ou perda total do veículo. Na verdade, eu acho que se não se aplicar, quer dizer, não vai ter mais a isenção, né? A isenção é para o deficiente. Se o contrato tiver alienação fiduciária em garantia, aí provavelmente o banco vai lá e recolhe de novo, vai perder a isenção. Se for por falecimento do beneficiário, vai sair da figura do deficiente, vai para algum que é o seu herdeiro. Então vai perder a isenção. Se for transmitido para a seguradora em virtude de roubo, furto ou perda total do veículo, agora a história é da seguradora. Vai perder a isenção. Então eu creio que as 3 situações aqui sejam relacionadas à perda da isenção. Perda da condição de isento, perda da isenção. Artigo 6º. Havendo por algum motivo indeferimento do pedido, né, motivado por erro de forma ou escassez de conteúdo no pedido, o interessado poderá fazer novo pleito à Secretaria da Fazenda, desde que atendidas as exigências legais. Então, às vezes a pessoa faz o pedido, mas ela errou quanto à forma. Ou fez pouco conteúdo naquele pedido. Então, houve uma escassez de conteúdo. Nas 2 situações, nós vamos dizer que ele poderá refazer o pedido de uma forma melhor aí para poder alcançar aí o benefício. Tá bom? Ufa! Veja, eu considero a parte do artigo 5º para poder situar você mesmo na matéria. O que é importante são as hipóteses de isenção. Todo esse detalhamento que a gente teve que a princípio inferir aí a respeito do deficiente físico, aí é uma situação que o regulamento vai prever. Mas não acho importante como conhecer as hipóteses de isenção.
Tudo bem? Por quê? Porque os avaliadores amam que você, a princípio, né, estude as isenções e as condições para estarem isentos. Por favor, creia no que eu estou falando. Né? Então, creia no que eu estou falando aqui para a gente poder levar para a prova. Tá bom? Vamos agora para o outro top 5 dentro da matéria que a gente falou para vocês, que é a figura do contribuinte ou dos contribuintes do nosso IPVA e compará-los com os responsáveis, que aqui no nosso IPVA tem responsabilidade solidária, ou seja, que não comporta, né, benefício de ordem de cobrança, não comporta benefício de ordem. Então, vamos ver o que é o contribuinte, o que é o responsável tributário pelo nosso IPVA aqui no Estado. Vai na telinha para você ver, ó. Contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor, seja o veículo terrestre, seja o veículo aquático, seja o veículo aéreo. Então, contribuinte do nosso imposto é o proprietário. Mas respondem solidariamente, eu falo muito importante isso aqui, né? A responsabilidade aqui é solidária, ou seja, aquela que não tem um devedor principal e um devedor secundário, um que eu vou cobrar primeiro e um que eu vou cobrar depois, não. Os 2 ou 3 envolvidos vão ser todos solidários, eu posso cobrar de qualquer um deles, todos são devedores principais. Então, ó, são responsáveis solidariamente pelo pagamento do IPVA e acréscimos legais devidos. 1. O adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do IPVA, do exercício ou exercícios anteriores, ou o adquirente quando não houver a comunicação da transferência. O que acontece, professor? Quem compra ativo mais passivo, é assim que funciona no nosso direito tributário. Eu adquiri um bem, eu adquiri as dívidas que estão sobre o bem. É assim que funciona. Só que lá no CTN, os bens imóveis têm como se livrar dessa dívida mediante a certidão negativa de débitos. Mas o veículo automotor é um bem móvel e essa regra dos bens imóveis não alcança o bem móvel. Então, realmente, eu não consigo me livrar das dívidas de IPVA anteriores. Se eu comprar um carro com dívida de IPVA, eu me torno responsável solidário por essa dívida. Se eu comprar um carro e não comunicar aí a Secretaria da Receita a respeito, e o Detran principalmente a respeito dessa compra, também posso me tornar responsável solidário pela dívida. Veja, também são solidários o titular do domínio do veículo ou possuidor a qualquer título. O possuidor aqui, que eu ia falar qualquer título, é que pode ser com bom título, com justo título, sem justo título, que tem um contrato de gaveta, que não tem contrato nenhum, mas ele tem aquele interesse de ser o proprietário. Então ele tem o ânimo de dono, ou animus domini. Então ele pega o veículo automotor como se fosse dele, numa transação comercial, a pessoa foi lá, não, eu entrego o veículo para você, não assina nada, não tem papel nenhum. Então ele não tem, ele é um possuidor sem título, a qualquer título sem título nenhum, mas ainda assim ele tem ânimo de dono, então também é considerado responsável pelo pagamento do imposto. O servidor, quando ele fala o servidor aqui, pense no Detran, né? O servidor do Detran que autorizou ou efetuou o registro, licenciamento, inscrição, matrícula, inspeção, vistoria ou transferência de veículo de qualquer espécie sem a prova do pagamento ou do reconhecimento da isenção ou da não incidência do imposto. Veja, esse servidor autorizou, efetuou o registro, licenciamento, inscrição, matrícula e, a princípio, ninguém mostrou para ele pagamento. Nem que houve reconhecimento de que está isento ou não incidente. Então, o cara do Detran pode se tornar responsável solidário. Vou falar de novo. O servidor do Departamento de Trânsito aqui no estado do Amapá, se ele, a princípio, liberar o veículo, se ele, a princípio, transferir o registro, licença, inscrição, matrícula, sem cobrança, professor, mas eu estou isento. Então, você tem que apresentar um documento que reconhece a sua isenção. Professor, eu estou amparado por não incidência. Então, apresente um documento que reconhece a sua não incidência. Senão, o funcionário do Detran está ferrado. Ele é responsável solidário. E, finalmente, também é solidário um terceiro que concorrerem com atos ou omissões para o não pagamento do imposto. Porque aqui entra todo mundo, né? Qualquer um que concorrer com atos ou com omissões para o não pagamento do tributo se acaba se tornando responsável solidário. E veja o que fala aqui o parágrafo único, que essa solidariedade prevista neste artigo não comporta o benefício de ordem de cobrança, ou seja, todos os solidários pagam em iguais condições. Todos os solidários pagam em iguais condições. Todos são solidariamente responsáveis pelo pagamento desse tributo. Tá certo? Bom,
Lembra você que quando nós estudamos na primeira aula a respeito do nosso IPVA, nós falávamos a respeito das alíquotas do tributo, falávamos de guerra fiscal, falávamos de diferenciação em função do tipo e da utilização do veículo automotor. Agora chegamos então no tema alíquotas do IPVA. Qual que é a alíquota padrão de IPVA aqui no estado do Amapá? A gente precisa saber disso para levar para a prova. Ele fala assim, ó, as alíquotas do IPVA são, regra geral, 3%. Então, se não lembrar de nada, lembra desse 3% para a prova. Para automóveis, caminhonetes, embarcações que são recreativas ou esportivas, o jet ski está inclusive aqui, ó. Aeronaves quando não destinadas à atividade comercial, então entrou todo mundo aqui, ó, 3%. Sejam nacionais, sejam estrangeiros, 3% é a alíquota. 1,5% já vai ser para os veículos maiores, ó. Ônibus, micro-ônibus, caminhões, cavalo mecânicos, né? Motocicletas e similares. Cavalo mecânico é aquela parte na frente do caminhão, né? Ou qualquer outro veículo automotor que não foi indicado no inciso anterior. Quando eu falei maiores, eu estou falando dos maiores terrestres aqui, né? Porque os maiores mesmo são aeronaves e embarcações que já estão na alíquota de 3%, né? Desde que a princípio sejam aquelas aeronaves e embarcações que não é sujeita à atividade comercial. Agora, se a aeronave e embarcação for sujeita à atividade comercial, aí ela entra numa alíquota bem menor, ó. Então, a mesma aeronave ou embarcação que tiver a utilização, né, por exemplo, para transporte de passageiros, ela vai ter a alíquota de 0,5%. Então, veja, a aeronave e embarcação que tem a utilização normal, a alíquota é 3%. Né? A aeronave e embarcação que tem utilização comercial, né, perdão, vamos lá, de novo. A aeronave e embarcação que tem atividade não comercial, ou seja, transporte de passageiros, 3%. Transporte recreativo, 3%. Transporte esportivo, 3%. Agora, a aeronave e embarcação de cunho comercial, vamos botar isso aqui na telinha para ficar mais fácil. Então, se for para comércio, então, a aeronave e embarcação que tenha cunho comercial, aí sim a alíquota virará para 0,5%. Tá bom? Aí ele ainda fala assim, ó, para efeito do inciso 2, que trata a respeito do que é caminhão, o veículo rodoviário com capacidade de carga igual ou superior a 3.500 quilos, ou 3,5 tonelada, isso é o caminhão. Aí ele fala assim, ó, o pagamento do IPVA relativo aos veículos mencionados no inciso 4 somente poderá ser exigido a partir de 1º de janeiro de 2005. No inciso 4 que ele está falando aqui é justamente aeronaves e embarcações comerciais. Então, vamos lá. Só lembrando, professor Tudão, nós temos então o IPVA a ser pago a 3%, a ser pago a 1,5%, a ser pago a 0,5%. Mas, regra geral, nós temos IPVA diferenciado em relação ao tipo de veículo automotor? Temos. Temos a alíquota para motocicleta e tem a alíquota para embarcação de recreio. Então, em função do tipo, nós temos. Tem em função da utilização? Temos também. A mesma aeronave e embarcação que é para uso não comercial, ela tem a alíquota de 3% e para uso comercial ela tem a alíquota de 0,5%. Fechou? Então, as duas diferenciações que a Constituição prevê, nós temos aqui no estado do Amapá. Nós não temos aquela alíquota diferenciada em função de locação. Você vê que o Amapá não tem problema com isso. Né? Nem com guerra fiscal lá. O veículo não pode ficar entrando e saindo do estado, porque a princípio custa caro pegar aquela balsa lá e botar o veículo em cima. Então, eu estou num outro estado. Eu estou numa outra situação. Você entende? Ah, então tá, professor. Agora eu entendi como é que funciona essa circunstância. Tá bom? Vamos lá agora para o outro item. Junto com a alíquota se complementa e vira o item da base de cálculo do IPVA. Então ele fala assim, ó, a base de cálculo do imposto será, se o veículo for novo, né, veículos novos, se for de fabricação nacional, o valor venal constante no documento de compra. Então, o veículo é novo, fabricação nacional, valor venal constante no documento de compra. Se for de fabricação estrangeira, então o valor venal do documento de compra é o valor que está na nota, né, professor? Exatamente. É o valor que está na nota fiscal. Então, quando você quer saber qual que é o valor venal, o valor de mercado, qual que é o valor que está na nota? Esse é o valor que eu vou levar em consideração se o veículo
for nacional. E se o veículo for de origem estrangeira? Valor venal constante do documento relativo ao desembaraço aduaneiro. Ah, então lá, de acordo com a declaração de importação. Exato. Incluídos todos os encargos decorrentes desse desembaraço, quando se tratar de registro inicial do veículo no país. Então entra aqui todos os encargos. Entra até o ICMS, lembra? Então o ICMS, o IPI, o II, PIS, COFINS e importação, tudão entra nessa base de cálculo do nosso IPVA do veículo automotor estrangeiro. Tá legal? 2. Para veículos usados, nacionais ou estrangeiros, o valor fixado de tabelas de valores emitida pela Secretaria da Fazenda, considerando marca, peso, potência, ano de fabricação, cilindrada e dimensões de veículos. Veja só, quando o veículo é usado, eu tenho uma tabela. Essa tabela é fixada pela própria Secretaria da Fazenda aqui do Amapá. E aí ela pega alguns dados do veículo para classificar o veículo. Marca, peso, potência, ano de fabricação, cilindrada, dimensão. Tudo bem? Você usa todos esses dados de tabela aí para a gente poder levar para a prova. Entendi, professor. Bom, valor fixado pelo órgão federal ou estadual competente ou sua falta, o preço efetivo da alienação constante do documento fiscal de transmissão de propriedade para veículos novos de fabricação nacional, né? Valor de importação comprovado pela documentação relativa ao desembaraço aduaneiro para o caso de veículos de procedência estrangeira. Valor fixado em tabelas elaboradas pela Secretaria da Fazenda para veículos usados, observado disposto em parágrafo. Então, na verdade, a gente tem lá os itens aqui, né, do nosso artigo 10, citando aqui as nossas tributações. Na elaboração das tabelas mencionadas na linha C do parágrafo anterior, serão considerados os critérios a seguir na ordem apresentada. Pegue primeiro valores apurados em pesquisas editadas em publicações especializadas, divulgadas por revendedores e entidades representativas. A tabela FIP é levada em consideração. Para veículos usados nacionais e estrangeiros, o valor fixado na tabela de valores emitida pela Cefaz, considerado marca, peso, potência, ano de fabricação, cilindrada e dimensões. Agora, para valores fixados por órgão federal ou estadual competente ou, na sua falta, valores constantes em tabelas vigentes no exercício anterior, atualizados por índices oficiais regulados por preço de veículos automotores. Então, também tem valores possíveis, né, fixados por órgão federal ou estadual. Agora, quanto aos veículos novos, observado o disposto parágrafo único do artigo 3º deste regulamento, a base de cálculo será reduzida em 1/12 por mês do ano calendário a partir do segundo mês. O disposto, então, no parágrafo anterior aplica-se também a veículos com situação definida no artigo 4º, inciso número 4. O que ele está falando aqui a respeito dessa situação, né? Ele está falando que em algumas situações nós vamos calcular 1/12 por mês em que aquele determinado veículo automotor esteve na posse direta do determinado contribuinte. Então ele fala ali do artigo 3º, que são as situações onde ocorre o fato gerador, e aí você, por exemplo, compra um veículo novo. Então é daquele mês que você comprou para adiante, você vai ter que cobrar o fato gerador tantos 12avos. Então, comprei em fevereiro, só está dispensado em janeiro. Fevereiro você deve 11/12avos do IPVA do ano inteiro. A mesma coisa ele fala do artigo 4º, inciso 4. No artigo 4º, inciso 4, nós estamos falando aqui, né? Artigo 4º, inciso número 4. Ele está falando aqui de situação, né? Hoje em dia já foi revogado o inciso 4. Então nem compete aqui a gente citar essa situação também do inciso 4. Tá bom? Então, com isso, nós fechamos aqui a nossa base de cálculo segundo o regulamento do IPVA. Então, fechamos a nossa base de cálculo e, a partir de então, vai começar as situações mais simplificadas, que eu digo, a respeito do nosso imposto. Mas você não pode perder a próxima aula, porque a próxima aula ela vai trazer, inclusive, as questões do concurso. Então, a gente vai fazer 3 aulas do IPVA. Nós fizemos a primeira aula hoje, fizemos a segunda hoje. Mais tarde, nós vamos completar, então, a terceira aula também, completando aqui 1 hora de aula. Legal, 3 horinhas de IPVA na veia. Fechamos o imposto e levamos para a prova. Tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente começa a nova aula aí do nosso IPVA, um terceiro capítulo de hoje aí do nosso IPVA amapaense. Fiquem com Deus, bons estudos e até daqui a pouco.